O pastor Marcos Feliciano entrevistou Miguel Oliveira depois de sua pregação nos Gideões, onde ele repetiu os conselhos que ele deu durante a pregação. Será que o Miguel Oliveira desta vez vai ouvir os conselhos e vai agir da forma correta, ou ele vai continuar fazendo o que ele faz da maneira como ele faz, sem se importar com os conselhos do pastor Marcos Feliciano? Nesse vídeo nós vamos analisar as respostas do Miguel a esta entrevista. Olá irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Eduardo, seja bem-vindo ao canal, um canal onde estudamos a Bíblia. E vamos analisar um vídeo dessa entrevista que o pastor Marcos Feliciano fez com o missionário Mirim, profeta Mirim, pastor Mirim, Miguel Oliveira, ou como você queira chamar, né? Da maneira como você queira chamar ele. Então vamos fazer uma análise das respostas. Eu fiz um corte dos conselhos que o pastor Marcos Feliciano deu, inclusive na pregação, e também nessa entrevista feita no próprio canal do pastor Marcos Feliciano, tá? É uma entrevista no canal do pastor Marcos Feliciano. Vamos analisar então essa entrevista, mas antes não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Para você não significa muita coisa, mas para nós ajuda bastante. Vamos pro vídeo. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar quem é. É o próprio Miguel. O maior inimigo do homem é o homem. A sabedoria é que vai te fazer crescer, ou a falta dela vai te destruir. Eu prego aqui em Camboriú há 27 anos. Eu já vim à convenção de Camboriú 4 vezes pedir perdão, a pedido do pastor Cizinho, que já dorme no Senhor, para eu poder pregar aqui ou não. O pastor Marcos Feliciano já começa falando a sua história, né? E contando a experiência que ele já tem aí de muitos anos pregando, né? Por quê? Por causa de fala. Primeiro eu era muito menino, depois eu falava muito de pastor, depois eu preguei uma coisa que um teólogo do estado achou que era uma heresia. E todas as vezes que aconteceu isso comigo, Miguel, eu não era o único. Tinha outros pregadores que também passavam por esse crivo. Só que o pastor Cizino me ligava: Marquinho, filhão, não quero deixar você pregar, mas eu quero que você pregue. Você tem condição de vir aqui pedir perdão? Eu falei: o senhor está mandando, o senhor não pede, o senhor é meu pai, eu vou. Sério, meu filho, sério. Ele falava: poxa, você é o único, porque os outros não querem vir. Porque dizem que não precisam, porque já estão assim, assado. Então, o que o Marcos Feliciano está falando aqui logo no início? Então, como eu disse que a gente ia fazer uma análise da entrevista, o pastor Marcos Feliciano começa falando da história dele, diz que falava algumas coisas erradas, criticando muito o pastor, falando isso, falando aquilo, ou seja, né, pessoas que consideravam que ele falava como errados, né, como até ser uma certa heresia, e ele se propôs a pedir perdão pelo que ele falou. Então, ele era um dos únicos que, quando recebia a ligação do pastor, responsável pelos Gideões na época, ele iria lá e pediria perdão para que ele voltasse a pregar, porque o pastor gostava muito dele e queria que ele pregasse. Então, ele já começa falando isso. É isso que eu quero que a gente tenha isso em mente nesse momento do vídeo, ok? Então, a manutenção de um ministério está na humildade. Ontem eu te dei 3 conselhos. E eu deixei referendado no final: se você ouvir esses conselhos, você pode ter um futuro brilhante. Se você não ouvir, não só os meus conselhos, mas conselhos de outras pessoas, tenho certeza que não te falta agora conselho. Ele está falando aqui, né? Ou seja, essa entrevista é um dia após a pregação, pelo visto, né? Ele falou assim: ontem eu te dei 3 conselhos, ou seja, em relação à pregação em que ele defende até o Miguel, né? Com certeza. Todo mundo te dando conselho. Mas a decisão é sua. Se você ouvir os conselhos, você pode ter um ministério lindo e imenso. Se ouvir os conselhos, hein? Porque, como é que eu posso afirmar isso? Bem gravado isso, hein? Você nunca teve a minha. Então eu enxergo com outro olhar. Entendeu? Então, o segredo da sua vitória, Miguel, está em você. Está em você agora pensar um pouquinho, refletir. Você se tornou uma pessoa famosa, onde você for todo mundo quer tirar foto, mas aquilo que eu te falei ontem, tem a fama boa, tem a fama ruim. O que vão fazer? O pastor Marcos Feliciano coloca a responsabilidade nos ombros do Miguel agora, hein, nesse momento. Ministérios que vão te usar, você traz público, trouxe público, eu já vi você ministrando oferta, o próprio pastor Silas disse que você é um menino inteligente. Sim. Olha só, ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia. É muita honra. Não é para qualquer um. Só que ele também muita honra que ele fala, hein? Dentro de todos. Miguel tá indo. Esse também é um ponto, hein? Instruído. Ou a referência que você tem não tem sido muito boa. Igreja não é casa de negócios.
Eu ministrei uma oferta hoje na manhã missionária, mas é uma oferta com propósito. Houve um tempo que me usavam como usam você. Até que eu falei, calma aí. Vocês estão me chamando porque eu prego, porque eu abençoo o povo, porque as pessoas são curadas, salvas, batizadas com o Espírito Santo, ou porque eu levanto uma grande oferta para a sua igreja? O pastor Marco Feliciano aqui fala diretamente que o Miguel está sendo usado por pessoas para levantar oferta, porque ele atrai muito público. O pastor Marco Feliciano está falando diretamente isso para o Miguel. E comecei a impor limites, tanto que hoje eu não ministro mais oferta, é muito raro. Só quando eu sinto a igreja está desabando, o pastor precisa comprar um telhado, como aqui nos Gideões, eu coloco a minha cara e falo, eu preciso. E a credibilidade faz as pessoas entregarem. Fora isso, ninguém mais me usa. Não deixe nenhum ministério te usar. Tá reforçando Segundo, isso. O ministério, o Conselho Tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto e de crença. Ninguém pode impedir você de ir num culto e ninguém pode impedir você, no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar, peça ao pastor que foi lhe convidar, peça para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Vou dar uma parada aqui com relação à proibição de pregar. Isso aí é um erro quem está apoiando isso, tá? Porque ninguém pode impedir ninguém de pregar. Hoje podem querer impedir o Miguel de pregar e você concordar, e depois vão estar impedindo você mesmo de pregar. Então nós temos o direito de pregar a palavra de Deus, né? Ninguém pode impedir. Então, se você está torcendo para que alguém seja impedido de pregar, é só você se recordar de que essa mesma proibição que pode ocorrer com o Miguel pode ocorrer com você também. E agora ele entra num ponto muito interessante aqui sobre os vídeos feitos das pregações do Miguel. Então, assim, é outro ponto interessante. Lembra que a gente lá no início do vídeo estava falando sobre pedir perdão, né? Sobre o que o Marco Feliciano fazia de errado? Então, ressaltar aqui essa questão, né, de que o Marco Feliciano começa contando a sua história, depois ele diz que errava e que falava coisas erradas, e ele vinha pedir perdão para poder ele voltar a pregar nos Gideões. E agora ele está falando aqui em relação a não filmar as pregações. Então vamos ver aqui. Porque qualquer coisa que filmarem de você vai voltar tudo de novo. E aquele lindo mergulho que eu falei lá, mergulhar é você se esconder por um tempo. Alguém vai falar, isso é covardia? Não, não é covardia. O que você prefere, ser um herói morto ou um covarde vivo? É uma pergunta filosófica. Eu sei que o pessoal que assiste aqueles filmes de faroeste, não, eu prefiro ser um herói morto. Pois eu sou mais realista, eu prefiro ser um covarde vivo. Porque hoje eu não tenho estrutura para enfrentar o leão, o inimigo. E se eu recuar e tiver um tempo, e Deus me der novas estratégias, e eu crescer, e eu criar novas formas, me fortalecer, eu vou poder enfrentar o inimigo amanhã. Sim. Faça isso, e seu futuro vai ser lindo. Então, pergunto novamente, o que o Miguel pensa para daqui a 20 anos? Bom, talvez eu venha estar casado, com uma família, reestruturado. E críticas nunca vou parar. Mas... Saber só você, o que você quer sonhar? Esquece os críticos. Ele já leva lá pro lado de crítica, né? Ele é muito armado, o menino. Eu queria ser um pastor. Pastor de igreja? Eu queria ser um pastor de igreja. Marco Feliciano muito inteligente, né? Já traz ele pro campo mais de resposta direta. Não, você errar comigo vai tomar perda. Vai. E se você começar a falar para ele, the king, the power, nada disso. Eu vou perder o ministério. Ele já mais solto, brincando aí com a gente terminar. O pastor Você Marco Feliciano. Bem aqui dentro, no coração. Agora preste atenção na resposta. Pastor, todo dia eu sou ferido. Todo dia tem uma casquinha que tem uma ferida. As pessoas vão lá e tiram essa casquinha e volta a sangrar. E Deus volta e sara essa casca até cicatrizar. Eu sinto que hoje está cicatrizando, mas as pessoas são más, né? A fala das pessoas são más. Eu sinto que Deus está me ajudando. Se não fosse Deus que estivesse comigo, nada disso que estaria acontecendo comigo eu já teria suportado. Você já pensou?
Aqui ele começa a falar, né, primeiro ele dá aquela vitimizada, né? Ele diz que está tudo bem, que Deus está com ele, que nada, né, atinge ele, Deus está curando as feridas, que as pessoas são ruins. Ele em nenhum momento ele mostra um tipo de humildade. Eu quero lembrar que o começo das perguntas que o pastor Marco Feliciano colocou, ele já dizia lá, né, que ele fazia algumas coisas erradas, né, e ele teve a humildade de pedir perdão, né, das coisas erradas que ele fez. Agora em que o Miguel tem a oportunidade de admitir alguma coisa, ele em nenhum momento ele começa dizendo que ele errou em alguma coisa, que as pessoas são más. Então, ele não demonstra nem um pouco de humildade aqui, né? A intenção aqui não é atacar, não é nada disso, ele é um adolescente de 15 anos, mas é mostrar que o que ele passa não é um sentimento de simplicidade e humildade, mas ele está muito preparado para responder se vitimizando como se as pessoas estivessem totalmente erradas. Ele não pensa em pedir perdão, em pedir desculpas de nada. Pensou em fazer alguma loucura no meio dessas perseguições? Não, pastor. Não? Nunca pensei. Deus sempre blindou a minha cabeça. Deus sempre me protegeu. É claro que o diabo sempre fala, para de pregar, exclui o Instagram. Só que eu não posso jamais enterrar os dons que Deus me deu. Então, para de pregar, né, ele atribui ao diabo, ao inimigo. Mas quando alguém fala para ele estudar, se preparar, ele interpreta como se fosse o inimigo. Então, assim, muito difícil entender que ele possa pedir perdão por alguma coisa ou algum arrependimento. Ele não se arrepende de nada, né? Eu sei que eu sou em Deus. Ele é um falso profeta. Não há uma sequer. Coisas que Deus me usou ou deixou de me usar, que eu me arrependi. Mas olha isso. O ser humano, ele é mau. Ele é muito mau. Mas Deus blindou a minha cabeça e tem blindado meu coração. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui. Foi um corte que a gente fez. E agora eu quero só, rapidamente, fazer uma análise aqui dessa última frase. Ele não se arrepende de nada do que Deus usou ele ou deixou de usar. Ou seja, em nenhum momento ele erra, em nenhum momento ele faz nada de errado. E mesmo com o pastor Marco Feliciano iniciando a conversa, né, dizendo que o próprio pastor Marco Feliciano cometeu alguns erros e teve que pedir perdão, e ele foi humilde o suficiente para ir lá e pedir perdão aos irmãos, e voltar a pregar, com o Miguel isso não acontece, porque ele não se arrepende de nada. Então fica muito difícil entender a maneira como esse adolescente, né, vai ser daqui para frente, daqui a 20 anos, talvez sendo um pastor de uma igreja, como ele deseja, manifestou ali o desejo de ser um pastor de uma igreja. Então fica difícil interpretar de outra forma a maneira como ele está ali respondendo essas perguntas, mesmo com o pastor Marco Feliciano dando um exemplo de como ele deveria agir. Mas enfim, né, fica aí esse vídeo aí para nós entendermos como está seguindo essa história, ok? E se você chegou até aqui, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Para você não é muita coisa, mas para nós ajuda bastante, ok? Fica com Deus e até a próxima.